Olá pessoal, vamos para mais uma aula de matemática e o tema desta aula será a função afim, também conhecida como função do primeiro grau. Função afim. Vejamos alguns exemplos. Letra A, f de x igual a x. Letra B, y igual a menos 5x. Letra C, y igual a x mais 2. E letra D, y igual a 2x mais 6. Bom, pessoal, vem comigo. Exemplos de função afim. Função afim é também conhecida como função do primeiro grau, pois ela é definida da seguinte forma. F de x é igual a ax mais b, em que a é o coeficiente de x e b é o coeficiente linear, ou seja, nós teremos números que virão antes do x e podemos ter números que virão independentes. Note que na letra C nós temos y igual a x mais 2. Então os coeficientes são 1, que é o A, e 2, que é o B. Neste caso, nós temos os coeficientes que são o A, coeficiente angular, e o B, coeficiente linear. O que faz ser essa função de primeiro grau? É a incógnita x está no grau 1, ou seja, o expoente não aparece. Quando não aparece, o seu valor é 1. Então, note que a incógnita x é de grau 1. Então, nós temos uma função do primeiro grau. Então, na letra A, nós temos f de x igual a x, em que o valor de A é 1 e o B é 0. Então, na letra A, nós temos A igual a 1 e B igual a 0. Na letra B, lembrando que f de x é y. Então, podemos escrever f de x ou y. Na letra B, nós temos que o A, coeficiente A, vale menos 5. O A é menos 5 e o B vale também 0, pois ele não aparece, que é o termo independente. Na letra C, nós temos o A sendo 1 e o B 2. Na letra C, nós temos que o A vale 2 e o B vale 6. Lembrando, então, que função do primeiro grau, ou função afim, são funções em que o grau da incógnita é grau 1. E ela é escrita ou definida do tipo ax mais b, em que a e b são os coeficientes. Zero ou raiz da função afim. Letra A. Exemplo da letra A. Queremos saber qual é o zero ou qual é a raiz da função definida por y igual a 2x mais 6 ou f de x igual a 2x mais 6. E na letra B, precisamos determinar a raiz da função definida por y igual a menos x. Bom, pessoal, agora iremos aprender a encontrar a raiz de uma função afim, ou seja, qual é o zero da função. Quando queremos encontrar o zero da função ou a raiz da função, é a mesma coisa. O que isso significa? Significa que devemos encontrar o valor de x em que o valor de y é 0. Então, o método usado, pessoal, é zerar o valor de y e resolvermos a equação isolando o valor de x. Por exemplo, na letra A, y igual a 2x mais 6. Vamos colocar y igual a 0 e continuar virando uma equação do primeiro grau. Agora, o valor que encontrarmos de x
será a raiz ou zero da função. Então vamos desenvolver essa equação. 2x mais 6, então vamos separar letra de número. Então passamos para o lado esquerdo, o 2x, trocando o sinal, igual a 6. Vamos então multiplicar por menos 1, pois temos o valor de x negativo. Trocamos o sinal, fica 2x igual a menos 6. Trocamos o sinal dos dois membros. Em seguida, vamos isolar o valor de x. O que está multiplicando passa dividindo. Então, menos 6 sobre 2. Significa, então, que x é igual a menos 3. Ou seja, o valor de x para que y seja 0 é menos 3. Repare que, colocando menos 3 no lugar do x, nós teremos 2 vezes menos 3, que é menos 6. Então, teremos menos 6 mais 6, que dá 0. Então, o zero da função desta função y igual a 2x mais 6 é menos 3. Na letra B, aplicando o mesmo método, qual o valor de x tal que y seja 0? Bom, se temos aqui menos x, qualquer valor que jogarmos para x, para que seja 0 aqui o y, nós só temos uma opção, que é 0. Pois nós temos 0 igual a menos x. Ou seja, x tem que ser 0. O único valor para que y seja 0 é que x também seja 0. Ou seja, o zero da função ou raiz da função é 0. Vejamos agora o que é uma função crescente e decrescente. Exemplo, verifique se as funções abaixo são crescentes ou decrescentes. Letra A, y igual a 2x mais 6 e letra B, y igual a menos x. Bom, pessoal, vem comigo. Queremos, então, determinar se a função afim, ou a função do primeiro grau, ela é crescente ou decrescente. Simples, pessoal. Nós vimos que uma função afim, ela é escrita da forma y igual a ax mais b, ou, se preferirmos, f de x igual a ax mais b. Para que uma função seja crescente, o valor de a deve ser positivo, ou seja, a deve ser maior que 0. Quando a é positivo ou maior que 0, lembrando que o a é o coeficiente de x, é o número que vem ao lado do x, nós chamamos essa função de função crescente. Bom, Charleston, se o a é positivo, torna a função crescente, quer dizer, então, que se o a for negativo, a função será isso, decrescente. Então, se o valor de a for negativo, ou seja, a menor que 0, a função será decrescente. Ficou fácil, então. Veja na letra A, y igual a 2x mais 6. Vamos identificar o valor de a. Bom, o número que vem ao lado da incógnita de grau 1 é o número 2. Então, a é igual a 2. Se o a é igual a 2, quer dizer, então, que o a é maior que 0, porque 2 é maior que 0. Então, se o a é positivo, a função é isso mesmo, crescente. Letra B, vamos identificar o valor de a. Note que a incógnita
de grau 1x, não tem número aqui antes, quer dizer então que o seu valor é 1. Como temos o sinal negativo, então significa que o A tem valor menos 1. Se o A é menos 1, é claro que o A é menor que 0, pois ele é negativo. Se o A é negativo, então a função é isso, decrescente. Simples, né, pessoal? Uma curiosidade é que, ao montarmos o gráfico da função, nós teremos que a reta da função crescente, ela será voltada para a direita. E o gráfico da função decrescente, ela será inclinada para a esquerda. Lembrem-se disso, pessoal. Veremos mais adiante, quando montarmos o gráfico, que se o A é maior que 0, ou seja, positivo, no gráfico a reta da função será para a direita. E quando montarmos o gráfico da função decrescente, em que o A é menor que 0, ou seja, negativo, a reta da nossa função será voltada para a esquerda. Bom, pessoal, vamos para os exercícios. Acompanhe o que diz a questão número 1. Marcos e Carol foram a uma festa e pagaram R$ 30 cada na entrada. Marcos e Carol convidaram outro casal para irem juntos com eles na festa, os quais também pagaram o mesmo valor na entrada, ou seja, R$ 30 cada um. Sabendo que nesta festa foram cerca de 200 pessoas, pergunta: quanto o organizador da festa arrecadou só pela entrada destas 200 pessoas, cobrando o valor de R$ 30 por pessoa? Bom, pessoal, temos então um probleminha, vem comigo, em que, para solucionarmos este problema, vamos usar a função do primeiro grau. Lembrando que todo probleminha matemático, pessoal, é importante retirarmos os dados. Então, o probleminha diz o seguinte, que Marcos e Carol foram a uma festa e pagaram R$ 30 na entrada. Então, a entrada R$ 30. Em seguida diz o seguinte, que eles convidaram outro casal para irem juntos com eles. E eles também pagaram o mesmo valor na entrada, ou seja, também R$ 30 cada um. Sabendo que nessa festa foram cerca de 200 pessoas, então foram na festa 200 pessoas. Quanto o organizador arrecadou com essas 200 pessoas, em que a entrada foi R$ 30, ou seja, quanto o organizador faturou cobrando R$ 30 na entrada. Podemos montar este probleminha numa linguagem matemática. Veja, a função afim ela é do tipo y igual a ax mais b. Esse b é um valor fixo, certo? Ou seja, ele é um termo independente. Note que no nosso probleminha nós temos que o preço que ficou no final, ou seja, a arrecadação do organizador, vai depender de quem? Do número de pessoas. Ou seja, nós iremos então chamar de y a arrecadação, ou seja, quanto que o organizador vai arrecadar. Porque esse valor vai depender do número de pessoas. Então nós temos, vamos chamar então de
A de arrecadação, que é o Y, e nós temos que o A é o coeficiente antes de X, ou seja, o X é a incógnita. Nós sabemos que é R$30 a entrada, então é 30 vezes a quantidade de pessoas. Então nós temos o Y sendo a arrecadação e nós temos o X sendo o que? Então, pessoal, o número de pessoas. Então note que a arrecadação, ou seja, quanto o organizador vai faturar, vai depender do número de pessoas. O A é o coeficiente de X, ou seja, é o valor de cada pessoa na entrada. Então nós temos aqui, A de arrecadação é igual a 30 vezes X. Então nós temos que o A é igual a 30 vezes. Se o X é o número de pessoas e nós sabemos que foram 200 pessoas, então nós temos que a arrecadação é 30 vezes 200. Fazendo aqui as continhas, nós temos aqui 200 vezes 30, 0 vezes 0, 0, 0 vezes 0, 0, 0 vezes 2, 0. 3 vezes 0, 0. 3 vezes 0, 0. E 3 vezes 2, 6. Somando, 0, 0, 0, 6. Então, nós temos 6.000, ou seja, a arrecadação do organizador, cobrando R$30 por pessoa, indo 200 pessoas, será de R$6.000. Ou seja, nós percebemos que bastava multiplicar 30 por 200. Mas trazendo aqui para a função afim, nós tivemos uma ideia de que, usando função em que um depende do outro, nós podemos resolver vários probleminhas matemáticos. Questão 2. A tabela abaixo relaciona o tempo gasto em minutos por um funcionário de uma empresa para digitar certo número de páginas de um relatório. Então, acompanhe a tabela. Nós temos aí, na primeira coluna, o número de páginas, representado por N. Então, na primeira coluna, temos 1, 2 e 3. Na segunda coluna, nós temos o tempo, representado pela letra T, que é 15, 30 e 45. Ou seja, se o número de páginas é 1, o tempo é 15 minutos. Se o número de páginas é 2, o tempo 30 minutos. Número de páginas 3, o tempo 45 minutos. Continuando, sabendo que esta relação entre N, que é o número de páginas, e T, que é o tempo, se trata de uma função, podemos afirmar que se trata de uma função do primeiro grau? Justifique. Vem comigo, pessoal. Então, na questão 2, nós temos uma tabelinha que relaciona o número de páginas, representado por N, e o tempo representado por T. Note que uma página representa 15 minutos. 2 páginas representa 30 minutos. 3 páginas representa 45 minutos. Será que a relação entre o número de páginas e o tempo representa uma função afim? Sabemos que representa uma função, mas será que se trata de uma função afim, ou seja, uma função do primeiro grau? Então, nós temos que uma função do primeiro grau, ela é do tipo AX mais B.
qual é a relação ou a função que podemos montar com número de páginas e tempo? Note, pessoal, que o tempo ele depende do número de páginas. Se uma página é 15 minutos, duas é 30, repare que o número de páginas está sendo multiplicado por 15. Uma página vezes 15, 15 minutos. Duas páginas vezes 15, 30 minutos. 3 páginas vezes 15, 45 minutos. Então, o número de páginas multiplicado por 15, nós temos o tempo. Então, montando aqui a nossa função, nós temos que o tempo será 15 vezes o número de páginas. Então, chamando de t o f de x, ou seja, se o t depende do n e o f de x depende do x, então vamos chamar f de x ou também y de t. Então, y é igual a t. Então, nós temos t igual a x. Quem faz o papel de a nesta função? É o 15, pois o 15 vem ao lado da incógnita. A incógnita x representa a incógnita n, ou seja, o número de páginas. Porque se o tempo depende do número de páginas, nós temos que o y depende do x. Então, aqui nós temos 15n, em que x faz o papel de n. Então, o A é igual a 15 e o B é igual a 0, pois não aparece o termo independente. Então, B é 0. É uma função? É, pois o tempo depende do número de páginas. É do primeiro grau? Sim, pois ela pode ser escrita do tipo AX mais B, em que a nossa incógnita, que é o número de páginas, que é a incógnita independente, ela é do primeiro grau. Veja, não aparece expoente, então ele vale 1. Então, nós temos uma função afim, pois o tempo depende do número de páginas e de grau 1. Questão 3. Acompanhe. Um comerciante tem seu lucro indicado pela função afim definida por L de x igual a 3x menos 21. Sabendo que, acompanhe, L de x representa o lucro obtido pela venda de determinado produto. X representa a quantidade de produtos vendidos. R$3 indica o preço unitário de cada produto. R$21 indica o gasto fixo que o comerciante tem pelas vendas do produto. Pergunta-se: qual será o lucro deste comerciante se ele vender 30 produtos? Vem comigo, pessoal. Probleminha interessante. Pois temos aqui uma função do primeiro grau relacionando o lucro de um comerciante. Então, L de x representa o lucro do comerciante, ou seja, o lucro depende do x. Então, aqui nós já vemos que o L, que é o lucro, depende do x, ou seja, esse x será o quê, pessoal? Se é um comerciante na venda de produto, então x representa a quantidade de produtos vendidos. Então, L, que é o lucro de x, é R$3 vezes o número de produtos, ou a quantidade de produtos vendidos, menos 21. Sabemos que, traduzindo
isso para a função afim, nós temos o lucro representa o Y e que aqui nós temos o A de valor 3 e o B de valor menos 21. Note que agora o B não é zero, porque nós temos um valor fixo. R$21 indica o gasto fixo desse comerciante. Independente de quantos produtos esse comerciante vender, ele já começa com um gasto de R$21. Então, para compensar esse gasto fixo de R$21, ele precisa vender alguns produtos. Se o valor do produto é R$3, então vai ter uma quantidade em que ele vende os produtos e pelo menos recupera o que ele gastou. Então, através dessa função, nós podemos calcular várias situações desse comerciante. Uma delas é o que pede no nosso probleminha, porque a pergunta é: qual será o lucro do comerciante se ele vender 30 produtos? Então, se vender 30 produtos. Produtos é representado por X, então vamos aos cálculos. Nós temos L de X, que é o lucro, igual a R$3 vezes a quantidade de produtos vendidos, menos R$21. Substituindo, então, nós temos L de 30, ou seja, X, que é a quantidade de produtos vendidos, então o lucro vendendo 30 produtos será R$3 vezes 30, que é a quantidade de produtos vendidos, menos 21. Então, L de 30, ou lucro na venda de 30 produtos, será R$3 vezes 30. Então, 30 vezes 3 é igual a 90. Então, R$90 menos R$21. Então, o lucro na venda de 30 produtos será 90 menos 21. Vem comigo. 90 menos 21. Pega o emprestado, 8, 10. 10 menos 1, 9. 8 menos 2, 6. Então, 69. Isso significa, então, que vendendo 30 produtos, o comerciante consegue compensar o gasto inicial fixo de 21 e ainda consegue lucrar R$69. Bom, pessoal, ficamos por aqui nesta aula e nos veremos no próximo encontro com mais um assunto interessante de matemática. Bons estudos!